E aí, gente, Eric aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você já pensou nos poderes mais épicos, estilosos e insanos dos animes e dos desenhos? Aqueles ataques que faziam você repetir em casa, gritar junto e até pausar o episódio para rever de novo. Hoje nós vamos mergulhar nesse universo com uma seleção de técnicas e poderes incríveis que marcaram gerações, desde rajadas de energias que explodem montanhas, até espadas místicas e correntes que protegem o coração de um herói. E se você curte animes e desenhos, ação e nostalgia, então prepara o play e aquela pipoquinha maruta porque o vídeo de hoje tá puro hype. Não esquece de se inscrever, dar aquele like, mande sua mensagem com valeu demais ou então com live pix pra ajudar o canal. E já começando com o rei dos animes, nós temos o Goku, o Saiyajin mais carismático do universo. Nós temos o Goku com seu Kamehameha. Diretamente de Dragon Ball Z, ele é conhecido por sua força bruta, batalhas épicas e, é claro, o ataque que virou uma lenda, o Kamehameha. Essa técnica foi criada pelo Mestre Kami. Segundo ele levou 50 anos para conseguir atingir essa técnica. Mas já o Goku, é claro, aprendeu só assistindo uma vez. E é claro, com 12 aninhos. O golpe concentra a energia vital do usuário, o Ki, e dispara numa rajada azul explosiva que pode simplesmente destruir tudo que tá na sua frente. E é claro, quem não lembra do Kamehameha? O Kamehameha! Afastem-se! Goku vai lançar o Kamehameha com todas as suas forças! É claro, ainda é o ataque mais icônico dele até hoje. Depois disso, o Kamehameha acabou virando uma moda universal em Dragon Ball. O Kuririn usa Kamehameha, o Gohan usa Kamehameha, o Goten também. O Cell copia, o Majin Buu imita. Praticamente quase todo mundo já consegue usar um Kamehameha. Claro que não na mesma potência do Goku, ele é simplesmente a perfeição do golpe. Exemplo perfeito de que o aluno superou o mestre. Mas se tem uma versão do Kamehameha que não é feita pelo Goku que ficou pra história, é o Gohan com seu Kamehameha de pai e filho. Unidos em um só ataque contra um dos vilões mais perigosos do anime, simplesmente uma das cenas mais emocionantes de toda a saga, Cell. E agora a gente segue pra Rukia do anime de Bleach. Agora a gente sai de energia explosiva e entra no frio cortante da elegância. É claro, nós estamos falando da Rukia Kuchiki de Bleach. Ela é uma Shinigami calma, disciplinada, mas que na hora da luta se transforma numa guerreira fria. É claro, no melhor sentido da palavra. A sua espada Sodeno Shirayuki é uma das Zanpakutos mais lindas, belas e letais do anime. Quando ela ativa, ela ganha uma fita branca e libera um poder gelado que domina o campo de batalha. A Rukia domina 3 danças, a primeira sendo a Somenomai, com a sua espada, mas as duas mais marcantes são a Somenomai Tsukishiro ela cria um círculo no chão que congela tudo dentro dele, do solo até o céu, e um pilar de gelo mortal. Absolutamente tudo nesse círculo é completamente congelado e despedaçado. E a sua segunda dança é a Somenomai Hakuren. Onde ela avança com sua espada e dispara 4 ondas de gelo seguidas, criando uma rajada congelante simplesmente devastadora. Ela é simplesmente fria, poderosa e estilosa. A Rukia não precisa gritar para impressionar, ela só aponta a espada e o mundo congela. E isso porque a gente só falou dos poderes básicos dela. E agora é hora de falar de um personagem que mistura ação, comédia, romance e muita porradaria. A gente tá falando do meio yokai mais teimoso e carismático do mundo dos animes. Estamos falando do Inuyasha. Ele é armado com a lendária espada Tessaiga, que foi forjada a partir do dente do seu pai. Ele simplesmente enfrenta todo tipo de inimigo, de monstros comuns a criaturas do submundo. Mas é claro, ela não é uma espada comum. A Tessaiga esconde um poder brutal. Claro, hoje nós vamos falar dos poderes mais icônicos do anime, que é claro, é a lendária Onda Explosiva, ou então em japonês, Kaze no Kizu. A onda explosiva é um ataque mortal que repele a energia sinistra do adversário usando a ferida do vento.
Ah, maldição! Não posso usar a onda explosiva porque a energia sinistra dele é fraca demais! O que está falando, Felipe? Que você é fraco demais! Nha! Basicamente, a onda explosiva canaliza a energia demoníaca dos inimigos em ondas cortantes, gigantescas, que explodem simplesmente ao atingir o alvo. E o visual é simplesmente de arrepiar, uma rajada dourada que varre o campo de batalha com pura fúria. O Inuyasha aprende a liberar esse ataque ao entender a verdadeira natureza da espada e ao lutar com seu próprio coração. E quando ele finalmente domina a onda explosiva, meu amigo esquece. Cada vez que ele grita onda explosiva, o chão treme. Uma espada que corta até dimensões. E um protagonista que simplesmente cresceu a cada episódio com ela. E seguindo a nossa lista, você tem um personagem que muita gente julgava pela aparência, mas depois calava geral com poder e coração. É o Shun de Andrômeda de Cavaleiro do Zodíaco. Simplesmente meu personagem favorito dos Cavaleiros do Zodíaco. Clássico, um dos 5 Cavaleiros de Bronze. O Shun era calmo, sensível e pacifista, mas quando precisava lutar, ele mostrava, porque sempre foi um dos mais fortes. O seu poder vem das lendárias correntes de Andrômeda. Agora vai experimentar o verdadeiro poder de Andrômeda! Corrente nebulosa! Que tem mente própria e se movem conforme o perigo. A corrente defensiva cria barreiras e escudos que protegem até de golpes mortais. Já a corrente ofensiva pode atacar o inimigo em ângulos impossíveis de desviar, prender e até eletrocutar. Tempestade nebulosa! Tem muito mais, a corrente consegue detectar o mal, mudar de cor quando há perigo e até proteger outras pessoas além do Shun. Esse é um poder que vai muito além da força física. É técnica, estratégia, empatia em forma de ataque. E seguindo a nossa lista, nós temos Erza Scarlet de Fairy Tail. E quando o assunto é mulher nos animes, meu amigo, não tem como falar dela. Erza Scarlet é Titânia, a rainha das fadas da guilda da Fairy Tail, sempre conhecida pela sua rigidez e lealdade, e por ser simplesmente absurdamente poderosa. Erza tem uma magia única chamada Reequipar. Com ela pode trocar de armaduras e armas em pleno combate, cada uma com uma habilidade diferente. Entre todas as armas lendárias que ela usa, uma das mais impressionantes é a armadura Heaven Steel Bloom Blunt. Essa armadura traz dezenas de espadas mágicas flutuando ao redor dela, controladas à distância. E o ataque, meu amigo, é um espetáculo visual simplesmente incrível. A Blumenblunt, que em alemão significa pétalas de flor. Nesse golpe, a Erza lança todas as espadas ao mesmo tempo, criando um furacão de lâminas que corta tudo ao redor, como se fosse um balé mortal. Erza é a prova viva de que dá pra ser elegante e brutal ao mesmo tempo. O mais louco disso tudo é que essa é apenas uma das armaduras dela. E seguindo a nossa lista, nós temos Zatch Bell. Imagina um mundo onde livros mágicos liberam poderes insanos e onde seu parceiro de luta é uma criatura vinda de outra dimensão. Bem-vindo ao universo de Zatch Bell, também conhecido como Kajinki no Gash Bell. O Zatch pode parecer um loirinho fofo e inocente, mas quando o livro dele é ativado pelo Kill, meu amigo, a coisa fica feia. E o primeiro feitiço que virou a marca registrada do anime é o Zakero. Um raio de eletricidade concentrada que disparado pela boca do Zatch explode tudo pela sua frente. Apesar de simples, esse golpe foi usado em lutas emocionantes e com o passar do tempo, Zatch e Kill foram aprendendo novas variações ainda mais poderosas, como o Zakeruga e o Balzakeruga. Mas simplesmente nada bate a nostalgia do primeiro golpe que ele aprendeu, que também é seu comando mais básico. Bom, o anime pode ter simplesmente sumido da TV, mas esse raio continua brilhando na memória dos fãs. Sempre vai ser uma técnica incrivelmente poderosa. Imagina tomar uma rajada de raio direto da boca, totalmente desavisado. Seguindo com a nossa lista, em um mundo cheio de jutsus, clãs lendários e olhos mágicos, um golpe que se destaca pelo som, velocidade e destruição. Esse é o lendário Chidori. E é claro, quem criou essa técnica foi ele, Hatake Kakashi, o ninja copiador conhecido por dominar mais de 1000 jutsus com seu Sharingan. Chidori também é conhecido como 1000 pássaros, e é um jutsu do elemento de raio, onde o usuário concentra uma quantidade absurda de chakra na mão e avança em alta velocidade, para poder perfurar seu inimigo. O nome da técnica vem do som que ela faz, parece um monte de pássaros gritando ao mesmo tempo.
tempo. Mas é claro, nem só de Kakashi vive o Chidori. No anime nós temos outro personagem importante que utiliza dessa técnica. É claro, é o Sasuke, seu aluno que herdou e aperfeiçoou a técnica, usando ela em batalhas marcantes, como a batalha contra Naruto no Vale do Fim. E pra quem viu isso na época, essa cena ficou simplesmente gravado na nossa alma. Era um golpe veloz e brutal, cheio de carga emocional, que rivalizava com Rasengan. E para fechar nossa lista, com chave de fogo, nada melhor que lembrar do alienígena mais quente do universo de Ben 10, o Chama. Prédios numa boa. Eu virei o Chama? Ah, fala sério. Hora de improvisar. Ele é um dos primeiros aliens que o Ben pôde se transformar e já chega botando fogo em tudo. Seu poder era simplesmente controlar labaredas, disparar bolas de fogo e até criar explosões super quentes que podiam derreter quase tudo. Imagina tanto poder na mão de um garoto. Além disso, o Chama é completamente imune ao fogo, ao calor extremo, o que dá uma vantagem absurda em qualquer batalha. Eu estou queimando de raiva. Até mesmo na água, o cara era capaz de evaporar água em volta dele. Pra gente terminar, ele ainda tem a habilidade incrível de poder absorver calor do ambiente, ficando ainda mais poderoso conforme a luta esquenta. Personagem que é puro fogo, literalmente. Se você cresceu assistindo Ben 10, sabe que o Chama é aquele alien que nunca decepciona quando a situação tá apertada. E aí, gente? Curtiram essa viagem pelos poderes mais insanos dos animes e desenhos? Comenta aqui embaixo qual desses ataques você já tentou imitar e qual é o seu favorito. Se quiser mais vídeos como esse, dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. E pra quem ficou até o final do vídeo, comenta aqui nos comentários, que é o único lugar que tem pra comentar, né? Ou então manda um superchat falando Chama. Assim eu sei que você chegou até o final do vídeo.